Me desculpe, né, que hoje é dia de exercício, né, fica naquela, né, de mostra, não mostra, entendeu? Não tem outro jeito, né, da gente fazer essas apresentações aqui, né? Thaís, eu estou puxando a turminha aqui para a nossa sala. Então, desculpa, deixa eu interromper um pouquinho aqui. Quem fez, por favor? Vou tentar mostrar, professora, peraí. Ah, beleza. Tá conseguindo ver? Tá meio sem foco, né? Acho que você precisa aproximar mais, não sei. Melhora um pouquinho, né? Tá meio sem foco. É muito ruim a webcam aqui. Né? Mas, enfim, vamos fazer o seguinte, Gabriela, eu vou voltar lá para o arquivo, entendeu? E aí você fala para nós qual que você... Porque lá no arquivo eu pego, então, os aminoácidos, tá bom? Então, vamos lá. Essa daqui é a lista... Opa! Essa aqui é a lista dos aminoácidos, não é? Tudo bem? Então, já que a gente está com um pouco de dificuldade de ver, então me fala uma coisa, Gabriela. Qual você escolheu como apolar? A glicina. Qual? Glicina. Listina? Não entendi, desculpa. Fala mais alto. Glicina. Listina? Lisina? Pera, eu vou mandar no chat. E como eu não estou no chat, você... Ah, deixa eu ver, desculpa. Eu posso abrir o chat aqui. Beleza. Deixa eu ver, então. Não apareceu ainda. Ué, cadê a minha amiga que falou que mandou? Ela falou que é a glicina que ela colocou. Ah, tá. Beleza. Como apolar, você diz? Sim. Então, a glicina, ela tem um hidrogênio, entendeu? Então, o que acontece? Esse hidrogênio permite que o aminoácido como um todo seja polar. Não, eu vou tirar as cargas aqui, vou tirar dessa... Bom, vamos, por favor, não considere a carga positiva aqui dos nitrogênios, tá? Vamos considerar só como NH2, tá bom? Beleza? Então, a glicina, ela tem um hidrogênio de maneira que ela contribui para a polaridade. Para ser apolar, tem que ter uma cadeia lateral que tenha mais carbono. Entendeu? Então, você colocou, pelo que eu ouvi, então, apolar a glicina, não é? Sim. Então, você vê que a glicina está no grupo aqui dos verdinhos, que tem o quê? Serina, que tem hidroxila, treonina, que também tem uma hidroxila, não é? Cisteína, que tem um grupo tiol, asparagina, que tem uma amida, não é? Deixa eu puxar mais gentinha que está chegando aqui, beleza? Glutamina, que também tem uma amida, tirosina, que tem uma hidroxila, tá certo? Então, os polares são todos aqueles cuja cadeia lateral, que é os que estão em azulzinho aqui, né, tem polaridade, tem átomo eletronegativo, entendeu? Não tem carga, só tem o átomo eletronegativo, um ou mais átomos eletronegativos. Agora, por que a glicina está encaixada nesse grupo, não é? Porque ela não vai atrapalhar a polaridade do resto da molécula. Que a glicina seria como o quê? Eu tenho aqui a molécula, e aqui o R é só o quê?
Esse R é só um hidrogênio, entendeu? Então, esse aminoácido como um todo vai ser o quê? Polar. Entendeu? Então, qual que você sugeriria como apolar? Você ou os demais podem... Vamos lá, nós estamos em família aqui, podem participar todos, né? A fenilalanina. A fenilalanina, ó, a fenilalanina está aqui. Oh, mon Dieu. A fenilalanina está aqui. É um tolueno, né? Ó, é todo esse azulzinho aqui. Altamente apolar. Só tem carbono, não é verdade? Ó, Professor, pode falar, meu bem. você pode ir para a fotinho, a próxima imagem aí do seu slide? Eu acho que tem uma outra tabelinha, né? Essa aqui? Ah, e Sim. tem mais essa, né? Então, aquela anterior eu usei ela como base para fazer esse exercício. Aí por isso que eu coloquei como a polar a Cristina, porque ela tá marcando aqui, tá vendo? Deixa eu Lá ver. em cima. Desculpa, deixa eu ver aqui. Ela está nessa lista aqui, É a né? primeira lá em cima. Essa lista, você está falando? Entendi. Beleza, meu bem. Então, aí é que tá, entendeu? Eu não concordo exatamente com essa classificação, porque o hidrogênio, ele é só... que contribuição que ele dá para a molécula, concorda? Se eu tenho carbonos, eu entendo, é apolar, concorda? Apolar. Embora tenha um nitrogeninho aqui, a contribuição de carbonos é muito alta, é apolar. Agora, aqui, eu entendo, eu concordo com você, então, querida, que você usou essa tabela e aqui está como apolar, tá certo? Mas, sinceramente, eu acho que, no caso, ser polar, não é? Ele está, quer dizer, qual é a expressão desse hidrogênio na molécula como um todo, concorda? Não é? Aqui é só um CH2, concorda comigo que aqui é só um CH2? Não é? Então, a molécula como um todo, aí, no caso do hidrogênio, esse autor, ele considerou como exceção que o hidrogênio está fazendo parte de uma estrutura como um todo, o aminoácido como um todo, tá certo? Então, ele não quem ganha é a polaridade do aminoácido como um todo. Mas se eu considerar esse daqui, esse R, que é apolar, ele vai contribuir que o aminoácido tenha um caráter mais apolar. Não discordo de você, meu bem. Você pegou essa tabela, beleza, tá certo? Aí vai do que o autor está querendo achar, porque que ele não está puxando elétron nem nada, foi isso que ele quis. Cada um teve um foco aí, entendeu? Não, tá Beleza? bom. Eu perguntei para tentar entender Não, tá mesmo. certo, você está correta, entendeu? Mas assim, tipo, isoleucina, essa puxa mesmo a polaridade, concorda? Valina puxa mesmo, a fenilalanina, entendeu? Tá certo? Então, são esses grupos que vocês então verifiquem que mesmo entre os autores há uma certa troquinha aí, né? Beleza? Então, para que não tenhamos dúvidas, vamos pegar mesmo aqueles que são definidamente apolar, polar, concorda? Tá certo? Beleza? Então, eu vejo essa questão da classificação de polar, apolar, tal, a contribuição da cadeia lateral para a estrutura como um todo. Então, a alanina só tem uma metila. Então, essa cadeia lateral colabora para que o aminoácido tenha um caráter mais para a polaridade, tá certo? Agora, por exemplo, se eu tenho uma sulfidrila, se eu tenho um álcool, já colabora mais para quem? Para polaridade, tá certo? Beleza? E o ácido, qual que você escolheu? Ácido aspartico. Ácido aspartico. Aqui está bem evidente, né? Opa, não é? Então, aqui está bem evidente que a cadeia lateral é ácida, não é? Nós só temos esses dois modelos, o aspartico e o glutâmico, tá?
Agora, tá vendo aqui, tá vendo asparagina? O que é asparagina? É a cara do aspartico, só que foi trocada a hidroxila para um grupo amino. Então, fez a estrutura amida, né, do aspartico. Assim, com grupamina, qual que vocês escolheram? O básico, eu coloquei histidina. Histidina. Então, a histidina é básica, não é? A arginina é básica, a lisina é básica, e todos esses são básicos com carga. Eles têm carga, entendeu? Aqui o autor colocou carga nesses dois, mas não colocou nesse, que ele poderia... É porque ele deixou 2 NHs, né? Mas o básico, a tendência do básico é ter carga, não é? Deixa eu pegar outra coleguinha aqui. Né? Então, vamos ver aquele outro que você acompanhou. Não é? Então, aqui aspartico, glutâmico, aqui também colocou lisina, arginina e histidina, tá certo? E esses aqui são o quê? Polares. Beleza? Beleza. Então, a ideia de eu passar esse exercício para vocês, pessoal, foi mais para a gente ter, assim, um contato com os aminoácidos, tá certo? Ok? Aí eu coloquei essa outra imagem aqui de aminoácidos, que até pedi para vocês tirar foto semana passada, né? Cada autor faz um foco, entende? Por exemplo, esse daqui, colocou a carboxila antes da amina. O usual é colocar o quê? Amina antes, carboxila depois. Amina, carboxila. Como esse daqui. Aliás, aqui ele pôs assim, meio diferente, né? Mas tipo assim, ó, para mim esse desenho, essa imagem é muito produtiva, não é? Ó, amina, carbono alfa e carboxila. Em geral, todos os autores escrevem com esse modelo aqui, tá? Entendeu? Primeiro a amina, depois a carboxila. Esse autor colocou meio um pouco diferenciado, né? Esse outro colocou a amina de um lado, carboxila, ele colocou a amina para baixo. Esse outro já deixou a cadeia lateral para baixo, como eu gosto. Eu prefiro assim, não é? Só que, o que aconteceu aqui? Ele pôs primeiro a carboxila, depois a amina, entendeu? Então, para a gente não fazer confusão, vamos combinar uma coisinha? Vamos sempre anotar assim? A gente põe primeiro o grupo amina, do aminoácido, depois a carboxila, tem o carbono alfa, o H, e o R fica pendurado. Tá bom? A química tem muito de memória, né? Visual, digital, não é? Eu vejo assim, eu gosto do aminoácido com essa carinha aqui. Ok? Ok, professor. Bom, então, vamos lá ver outra. Eu estou puxando para cá para pegar. Opa! Pegar aqui o exercício. Tudo bem. Agora, a segunda questão. Olha, vamos aproveitar que a gente está no arquivo 1 e fazer primeiro. Bom, é que daí para falar de carga total, tá? Melhor não. Vamos para a questão 2, então, tá? O que é o caráter ácido básico? E se considerarmos o pH fisiológico por volta de 7, qual seria a carga de um ácido carboxílico e de uma amina? Tá certo? Então, aqui no caso, a gente vai estar focando o outro arquivo. Né? Nesse caso, a gente estará focando esse daqui do caráter ácido básico. Beleza? Então, turminha, responderam? O que é um caráter ácido básico? E no pH fisiológico, qual seria a carga da carboxila e da amina? O que é um caráter ácido básico? O que é isso? O que vocês responderam aí, por favor?
Professora, eu não respondi essa porque eu não entendi muito bem a pergunta. Aí eu não consegui elaborar uma resposta. Ah, tudo bem, amiga, sem problema. Alguém respondeu essa? O que que achou? O que que é um caráter ácido básico? Uma molécula que tem caráter ácido básico. O que que é isso? Lembra dessa conversinha aqui? Seria referente ao ganho e perda de prótons? Exatamente. Na bioquímica a gente usa o conceito de Bronsted, né? Que é o ganho ou perda de próton. Então, caráter ácido básico. Eu tenho uma carboxila, ela tem um próton disponível. Então, ela está o quê? É um ácido ou é uma base? Que caráter ela tem aqui? Desculpa, ela ganhou, eu não ouvi direito. Né, ela está com próton para poder loar. Então, ela é o quê? Opa! Ela é um ácido ou ela é uma base? Um ácido, professor. É um ácido. Então, a carboxila tem o caráter ácido, né? Porque ao perder o próton, toda molécula que libera próton para o meio é considerada ácido, não é? Ela tem um caráter ácido. Mas, quando ela perde o próton, ela ficou o quê? Ela ganhou uma carga negativa, porque o próton foi embora e deixou o elétron dele para o oxigênio. O oxigênio não permitiu que ele levasse o elétron, então ficou O-, tá certo? Então, o que eu vejo aqui? A carboxila está na forma ácida, perdendo próton, ficou na forma básica. Isso é o quê? Caráter ácido básico. Entenderam? Deu para entender isso? Então, o caráter ácido básico é a capacidade de ganho e perda de elétrons? Isso, não é? Então, por exemplo, a mina aqui, ela tem um par de elétrons livre. Então, ela está o quê? Ácido ou base? Nessa situação aqui, ela está um ácido ou ela está uma base? Ela tá uma base. Está uma base. Então, ela está uma base, ela está com caráter básico aqui, né? Agora, como ela tem um par de elétrons livre no nitrogênio, ela pode puxar o próton no meio. E ao puxar o próton do meio, ela vai ficar como? Vai ficar NH2, não é? E aquele par de elétrons que ela tem, ela doou o elétron para o próton, ficou uma ligação, e o nitrogênio perdeu o elétron, ganhou carga positiva. Então, o que eu estou vendo aqui? Essa forma é a forma básica e essa forma é a forma ácida, não é? Caráter ácido-base. Ó, assim como aqui no primeiro, né, a carboxila estava ácida e perdeu o próton, virou base, ela pode reverter, não é? Se ela ganhar o próton de volta, ela volta à sua forma ácida. É uma reversão, tá certo? Caráter ácido básico. Agora aqui, a mina está na forma básica, né? Ganhou próton, ficou na ácida. Agora, eu posso voltar, ou seja, se ela perder o próton, ela volta na forma básica. Então, o que a gente vê de importante nessas dois grupos de grupos químicos aqui? O caráter ácido básico, tá certo? Agora, esse caráter ácido básico não se restringe apenas ao grupo amino, ao grupo carboxílico, tá certo? Qualquer molécula, tenho lá uma molécula X, eu tenho lá uma molécula X, e se essa molécula X, ela tiver, não é? Se essa molécula X tiver um par de elétrons, ou se essa molécula X já tiver uma carga negativa, não é? Ó, o nitrogênio tem par de elétrons, mas ele não tem carga negativa, concorda? Então, qualquer molécula, seja ela X, quem for, se ela tem um par de elétrons ou se ela tem carga negativa, ela tem o caráter ácido básico. Que se ela está na forma básica, ganhando próton, ela vai virar ácido. Tá certo? Tem um par de elétrons, puxa o próton, virou ácido. Tem carga negativa, puxa próton, virou ácido. Não é restrito apenas a aminoácidos, tá certo? É no geral.
Ok? Beleza, prof. Beleza? Então, aqui o que eu coloquei foi isso, né? Aminoácidos têm o caráter ácido básico. Ele tem dois grupamentos, né? Que podem estar totalmente ácido, como é o caso aqui, e tem uma carga formal mais um, porque é o nitrogênio que, quando ganha próton, fica com carga. Beleza? A carboxila, quando ganha próton, não fica com carga. Ou ele pode estar na forma básica total, que quem está com carga é a carboxila, menos um. Ou ele pode estar na forma neutra, que é o quê? A carboxila perde primeiro o próton, a amina não. Então, positivo cancela o negativo, fica neutro. Então, a neutra, na forma molecular, no nosso organismo, não existe. É sempre com carga. Não é? Então, se a gente tem assim, tá certo? Deixa eu ver, desculpa, deixa eu só ver a perguntinha aqui, para não ficar fazendo confusão para vocês, não é? A perguntinha fala assim: se a gente considerar o pH fisiológico por volta de 7, qual seria a carga do ácido carboxílico e da amina? Não é? O que vocês acham? Vai estar num pH neutro, então provavelmente vai estar com cargas neutras, né? Já que o pH 7 pode ter esse efeito tamponante. Ó, veja bem. Aqui a gente teria, né? Aqui a gente tem uma carboxila e a gente tem uma amina, concorda? Sim. Beleza. O que a gente viu? A carboxila é titulada primeiro. Esquece agora esse meio-meio. Aliás, acho que é até bom a gente passar para cá, não é? Opa, desceu a barra aí. Então, aqui nós temos o aminoácido na forma mais ácida. Quem foi titulado primeiro aqui? Foi a carboxila, não é? Então, a carboxila foi titulada porque o pK da carboxila é tipo 2,3, mais ou menos. Eu estou chutando aqui, tá? Por volta disso. Aí, nós temos o quê? Finalmente, a amina foi titulada. E o pK da amina é por volta de 9. Né? Por volta de 9. Opa, deixa eu pegar a Pamela e trazer para casa. Por volta de 9, não é? Então, o que a gente tem? No pH fisiológico, que está sendo considerado ali o pH 7. É por volta de 7 mesmo, né? Oscila, mas é por aí. Se o grupo carboxílico ele é titulado antes, não é? Se o pK do carboxílico está aqui, 2,3, não é? E se o pK do grupo amino está para cá, que é 9, não é? Então, a pergunta é, não aminoácido completo, mas a pergunta se focou só a carboxila e a amina. Então, considerando o pH 7, qual seria a carga da carboxila? Seria neutra? Neutra. Ácida, né? Ó, a carboxila, não é? Ela não perde próton na faixa do 2,3? Sim. Se eu subir para 7, eu já subi bastante, concorda? Sim, bastante. Então, no pH 7, ela já perdeu a carga. Então, aqui no pH 7, como que vai estar a carboxila? Ela vai estar com carga negativa. Tá certo? Ela vai estar com carga negativa. Certo. Não é? Agora, e o grupo amina? Não é? A amina, ela não vai ser titulada pKa, né, 9? Então, se está no pH 7, ela ainda não foi titulada. Ela vai começar, vai ter, quer dizer, no pH 9, eu vou ter pKa 9, 50% de cada estrutura. Mas se eu considero 7, então como que eu espero que a amina esteja? Ainda não titulada, ou seja, ela vai estar o quê? NH3 mais.
ainda não foi titulada, entenderam? Carga positiva, no caso, né, professora? Carga positiva. Então, no pH 7, a amina está com carga positiva e a carboxila negativa. No nosso organismo, sempre nitrogênio, carga positiva, carboxila negativa. Sempre, desde que não seja um pKa mais baixo. A histidina é uma exceção que depois a gente vê, não é? Ó, lembra que eu mostrei isso daqui para vocês? Quando a gente foi fazendo a titulação 50-50, não é? Que a gente chegou no pKa. No pKa tinha 50% da forma neutra e 50 mais 1. Não, né? Neutra por quê? A carboxila foi titulada. Metade foi, metade não foi. Aí, quando eu joguei mais meio, tem tudo titulado, concorda? Beleza? Que é a estrutura neutra. Tá. Aí a gente continua a titulação, aí foi baseado no grupo amina. Então, o que aconteceu aqui no pKa? Não é? Metade não foi titulada e metade foi. Aí, quando eu joguei mais meio, foi tudo titulado. Tá certo? Agora, se eu considerar que o pKa aqui é 3 e aqui é 9, da carboxila é 3 e da amina é 9, a média para o PI seria quanto? 9 mais 3, 12, não é? Dividido por 2 daria tipo 6. Então, no pH 6 é que eu teria neutra, concorda? Concorda? Sim, entendi. Então, no Sim. pH 7, ele está para cima. Então, eu não tenho mais a neutra, eu tenho o quê? Não é? No caso da... Desculpa, no caso da carboxila, está titulada, mas no caso da amina ainda não chegou lá. Então, no Ó, caso da mina, ela estaria titulada no pH 12. no caso da mina, não é? O pKa dela está para cá, né? O PI, considerando isso, o PI está aqui no 6, não é isso? Que o PI não calculamos 6? Eu estou Isso. considerando o pH 7, ou seja, todas as carboxilas já foram tituladas, mas as aminas, não. Entenderam? Precisaria chegar até o 12, né, professor? 12? Não. Eu digo para titular ela é completa. A mina, no pKa dela, 9, né? Então, daí eu tenho metade, metade, teria que subir mais. Por isso que quando a gente trabalha com aminoácido, entendeu? Se a gente for trabalhar com variação de pH, qual é a melhor postura? Ou eu trabalho com pH muito baixo, abaixo de 2 até, ou eu trabalho com pH muito alto, tipo 12, entendeu? Ou muito básico, ou muito ácido, 1,5, por exemplo. Por quê, hein? Porque aí, se eu estou trabalhando no pH muito ácido, eu tenho as moléculas todas assim. Se eu estiver trabalhando no pH muito básico, eu tenho as moléculas todas assim, entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque aqui a gente colocou meio mol de base, ficou 50%, 50%, meio mol, meio mol. Mas se eu tivesse colocado menos base, eu não teria 50%, 50%, tá certo? Eu poderia ter 40%, 60%, tal, entendeu? Mas isso não implica que eu não tivesse as duas
Então, voltamos aqui, não é? Então, turminha, o que a gente está vendo? Trabalhar com pH é muito complicado, tá certo? Porque, no caso, é difícil você ter um pH que tenha só um tipo de estrutura. Aqui, quando eu tenho um tipo de estrutura só nesse caso, deixa eu pôr vermelhinho aqui, não é? Aliás, eu vou fazer até o seguinte, eu vou apagar tudo para poder a gente ficar... Ó. Quando que eu tenho um tipo só de estrutura? Ou no pH bem ácido, não é verdade? Ou no pH bem básico, não é? Ou então, se eu calcular o pI, eu tenho a estrutura neutra. Embora todas essas reações estejam ocorrendo, elas são reversíveis. Então, a melhor situação para se trabalhar é ou ácido ou básico, porque aqui na neutra ela fica vai e volta, ela não é tão definida assim. Professor, ou seja, para me descobrir o PI, eu só somo as duas e depois divido, aí eu acho PI. Isso, exatamente. Você já sabendo os dois pKAs dos dois grupos aqui, não é? É só somar e tirar a média. Somar, tirar a média, aí vamos ter o PI. Isso. Desde que, por exemplo, aqui, esse aminoácido, você nem sabe quem é o R, né? Não está falando do R, entendeu? Porque se o R for titulável também, né, ionizável, então o que acontece? Eu tenho que procurar os dois pKAs onde faz parte a estrutura neutra. Por exemplo, mas a divisão ainda vai continuar sendo por 2, professora? Ou sim, se tiver o grupo R, eu aumento a... Nunca vou ter o PI uma divisão por 3, não. Sempre vai ser por 2. Mas para eu saber quais os pKAs que eu vou ter que escolher para dividir por 2, eu tenho que ver os pKAs que faz parte da estrutura neutra. Vocês estão vendo aqui, que aqui dividiu por 2. Beleza, ó. Nesse pKa, eu tenho a neutra aqui, não é? Nesse outro, eu tenho a neutra aqui. Então, por que a gente usou esses dois pKa's? Não é? Porque nesses pKa's, esses pKa's envolvem estrutura neutra. Por esse motivo, entenderam? Porque um vai anular o outro, né, professora? Exato. Se você, por exemplo, tentasse anular usando o grupo R, não ia ser possível. Ou sim? Não. O que é o PI? Né? O PI é o pH onde predomina a estrutura neutra. Ó, nesse gráfico que a gente fez aqui, que eu mostrei para vocês, a gente tem aqui é o pKa, onde quase não tem variação de pH. Embora eu esteja variando a adição de base, a variação de pH é inexpressiva. Aqui, a mesma coisa, não é? Embora eu esteja variando a adição de base, a adição a variação do pH também não é assim, é inexpressiva, digamos. Agora, o P é o quê? Então, aqui eu tenho a estrutura com carga mais 1, nesse caso, não é? Deixa eu só puxar a coleguinha aqui. Aqui eu tenho a estrutura neutra, aqui eu tenho a neutra, aqui eu tenho menos 1, e aqui eu tenho menos 1. Então, cadê o PI? Não é? O PI está aqui, né? Essas estruturas neutras. Ele se refere à estrutura neutra. Então, como eu tenho um pKa que envolve a neutra e outro pKa que também envolve a neutra, se eu considerar, não é, esses dois valores, e se eu achar o valor médio, eu tenho o quê? Eu tenho o pH onde predomina a estrutura neutra, 100% neutra. Entenderam? Sim, que no caso dos exemplos anteriores que a senhora fez ali, seria no 12, pH 12. Ou não? Desculpa, no caso do exemplo, qual você está dizendo? No dizendo? exemplo do exercício, professor. Esse aqui, passou. né? Isso. No caso, o 100% seria aqui no 12 ou no 9. O 100%, então, no caso, se eu considero o PI tipo 3
e o PI tipo 9, então o PI dava aqui. Aqui eu não considerei 2,3, eu considerei, desculpa, 3,0, tá certo? Eu considerei o valor que foi considerado aqui, 3 e 9, não é? Beleza. Então, se eu tenho um pKa 3 e outro 9, o PI deu o quê? Deu 6. Aqui que está o PI. Tá certo? Agora, o que acontece? O que acontece? O pH fisiológico, aqui no caso, está acima do PI. Não é isso? Ou seja, se eu tiver no pKa, né? Considerando... Opa, voltando aqui. Considerando o pH do nosso organismo, pH fisiológico. A carboxila, como ela é titulada lá por volta do 3, no pH 7, ela foi toda titulada, concorda? Sim. E a amina, cujo pKa está por volta de 9, ela não chegou lá, então ela não foi titulada ainda. Então, por que eu passei esse exercício para vocês? Para ficar bem claro para a gente que, no nosso organismo, quando a gente tem carboxila ou quando a gente tem amina, não é? As carboxilas sempre estarão com carga negativa e as aminas sempre com carga positiva. Entenderam? Então, no caso, nunca ela vai vai estar no 100%. No 100% PI? Isso, que nem, por exemplo, a parte ácida aqui da hidroxila, ela chegou no 100% de titulação. Uhum. Agora, a carboxila nunca ela vai chegar só na metade. Seria isso? A carboxila, como pKa3, 50% já estava titulado. Se eu estou jogando para o pH 7, já foi titulada. Foi Já foi titulada. toda. Agora, a mina, ela no 9, ela ainda não vai chegar a ser totalmente titulada, né? No 9, então, aqui o PI 6, a mina está com carga, tá certo? Se eu estou jogando no pH 9, aqui no PI 9, não é? Eu já tenho 50%, 50%, não é? Mas eu estou falando pH 7, então ela ainda não está sendo titulada. Se ela está sendo titulada, está tipo assim, só uns 5%, certo? Assim, então, no caso da resposta, a gente teria que chegar nessa linha de raciocínio aí, professora? Aproximadamente, por aí. A ideia é essa. Não é? Que a gente consiga chegar o mais próximo da porcentagem que ela conseguiu dar como eu posso dizer, ela começou a titular, né? Digamos assim, no nosso... olha, eu estou preparando vocês para as proteínas, não é? Aqui nós estamos ignorando quem é a cadeia lateral. Na verdade, essas aminas e carboxilas estão presas nas ligações peptídicas. Na verdade, quando chegarmos nas proteínas, o grupo que vai ser importante, né, vai ser o quê? As cadeias laterais, entendeu? Porque as cadeias laterais é que estarão livres para poder interagir no meio. Então, eu tenho, ó, pKa 3,86, a cadeia lateral, no pH 7, carga negativa, concorda? Ó, aqui, se eu considerar o pH 7, beleza? Já passou, negativa, concorda? Sim. O glutâmico, aqui não estou falando da carboxila do carbono alfa, estou falando do R, da cadeia lateral. R, cadeia lateral. Né? Aqui é 4,25, ou seja, no pH 7 também vai estar o quê? Negativo. Aqui, a cisteína, 8,33, tá certo? Então, o que eu espero que ocorra nesse pH 8,33 é quando a cisteína perde o próton, não é? Então, eu acho que ela não terá perdido, então ela não tem carga. A cisteína, entendeu? Não tem carga. A tirosina, pH 10, aquele fenol já perdeu a próton, negativa. A lisina, 10,53, aqui a amina. O que está interessando para a gente nesse momento é o quê? É o R que é ácido ou básico, tá certo? Ou tem o nitrogênio, nitrogênio esses daqui.
Então, ó, os ácidos, com certeza, carga negativa, tá bom? Aqui, a lisina, se eu estou falando pH fisiológico é o 7, ela não foi titulada ainda, então esse R está com carga positiva. A arginina é 12,4. No pH 7 ainda está com carga positiva, entenderam? Agora, nem vamos considerar a tirosina aqui, deixa eu apagar a tirosina, porque a pergunta foi só do quê? Da carboxila e da amina, tá bom? Não vamos criar problema aqui agora, tá certo? Agora, a histidina, ela também tem um nitrogênio do grupo imidazol. Só que esse imidazol, ele é titulado no pH 6, entendeu? Então, se eu considerar o pH, quer dizer, o pKa dele é 6, ou seja, no pH 7, a maioria já foi titulada. Mas eu tenho ali um equilíbrio, concorda? Um pouco está com carga positiva e um pouco está com carga negativa. Eu não tenho só negativa ou só positiva, como nos outros casos. Nesses casos aqui, aspartico e glutâmico, os pKas estavam distantes do pH fisiológico. Aqui também, na lisina e arginina, os pKas estavam distantes do pH fisiológico. Mas aqui está próximo, concorda, pessoal? Entendeu? Então, aqui, o que está acontecendo? Está próximo do pH 7. Então, a histidina, no seu pKa 6, ela tem metade da cadeia lateral, eu estou falando, tá? Metade está com carga positiva e metade com carga negativa. Se eu estou falando pH 7, está mais para o negativo do que positivo, mas eu não tenho um tipo só, entenderam? Entenderam? Sim. Essa ideia? Opa, Eduarda, desculpa aqui. Deu para entender, turminha? Ó, lembra que eu mostrei para vocês? Oi? Tudo bem? Lembra que eu mostrei para vocês que o pH é igual ao pKa, né? Quando que o pH é igual ao pKa? Se a concentração da forma básica for igual à ácida. O logaritmo de 1 é 0. Tá, então o pH é igual ao pKa, não é? E nessa região onde o pH é o pKa, é uma região fortemente tamponante. É um tampão muito bom. Aproveitando o desenho que está aqui, né? Desculpa, deixa eu só tirar isso da frente, que ele vai aparecer um outro materialzinho, já tiro da frente, nossa, pronto. Tá. Ó, deixa eu apagar tudo para não ficar aparecendo, não ficar confuso. Ó, então aqui tipo, por que é bom essa história do pKa? Porque é tampão, lembra que eu falei para vocês já isso? Então, se eu pego esse aminoácido aqui, que ele tem o pKa 6, então, metade foi titulada e metade foi titulada, que é esse aqui, e metade não. Ou seja, se cair ácido no meio, essa parte que está na forma básica puxa o próton do meio. Moral da história, não vai ficar no pH ácido, porque o próton foi retirado do meio. Se for adicionado base no meio, né, essa forma ácida recolhe, não é? A base recolhe esse próton da forma ácida e vai formar água. Ou seja, eu não vou ter o caráter básico, essa hidroxila não vai estar livre no meio, formou água. Então, o que significa isso? Tampão, não é? Nessa faixa de pH, quer caia ácido, quer caia base no meio, o pH não varia. Claro que depende da concentração do tampão, tem aí uns fatores, óbvio. Mas, assim, de forma bem inicial, o pKa representa o melhor poder tamponante, tá certo? Entenderam? Professora, a senhora chegou a comentar aqui, voltando na estrutura que a senhora estava antes? Aqui? Não. Não, na outra, passou. Isso, nessa aí. No caso aqui, se a senhora adicionou aqui, por exemplo, meio mol. Se tivesse adicionado 0,25, a gente só ia ter essa segunda estrutura, a terceira não ia se formar? Não. Se eu tivesse adicionado 0,25, eu teria o quê?
0,25 da titulada e 0,75 da não titulada. Ah, sim, sim. Agora entendi. Tá Entendi. certo? Se tivesse, por exemplo, adicionado 0,15, ia ter 15 dessa e 85 da outra. Exatamente. Tá, entendi certo? essa parte aí. A gente só adicionou 50, não é? 0,5, para ter 50% de cada estrutura, para poder ficar bem claro, óbvio, para a gente, o caráter tampão. Sim. Mas isso não significa que se eu tivesse, tipo, se eu tivesse menos dessa estrutura e mais dessa, que ele não funcionaria como tampão. Vai funcionar, mas não com a mesma eficiência se eu tiver 50%. No caso, a gente não ia conseguir notar, né? O nosso organismo ele foi adaptado a uma situação específica. De repente, um tampão, para ser o ideal, não precisa ser 50%, como eu coloquei aqui, está entendendo? Se eu estiver fazendo um experimento laboratorial, opa, se for 50% está bom, não é? Mas se eu estiver fazendo experimento no organismo, tem que ver como que é o equilíbrio todo lá. Não significa que vai todo tampão para ser o 10, nota 10, vai ter que ter 50% de cada estrutura. Não, entendeu? Sim, sim, professor. Não é? Por exemplo, o básico, o clássico aqui que eu mostrei. Nós vamos falar muito sobre a histidina na bioquímica, porque é claro que na proteína você não tem a carboxila livre nem a amina livre, só os da ponta. Porque como está tudo ligado um com o outro, só vai ter, só ficam livres os que estão pendurados, que são os R's. Tá, não é? E no caso da histidina, ela é titulável. E ela é titulável numa região bem próxima do nosso pH fisiológico. Então, ela é um bom tampão, que ela está muito relacionada próxima ao nosso pH. É total? Não, não é, mas é eficiente. E aí o grupo R é onde ajuda a saber as estruturas, se ela é ácida, se ela é mais básica, né? Você olhando pelos grupos R. O R... Bom, os R's é que vão ficar livres, né? Na proteína, quem fica livre? Os R's, tá certo? Agora, o R da alanina é só uma metila, não é titulável. Serina é só um álcool, entendeu? Só os que são tituláveis são aqueles ácidos e os básicos. E a tirosina e a cisteína também. Alguma perguntinha, turminha? Nosso amigão aqui está fazendo boas perguntas. E alguém tem mais algo a perguntar? Então, na verdade, eu estou com um pouco de dificuldade de escrever a resposta. Eu entendi, mas eu não sei como que eu elaboro a resposta, entendeu? Aí eu queria meio saber como que eu posso escrever isso tudo. Tá, então deixa eu ver direitinho aqui a pergunta, né? Só para poder ficar claro aqui, né? Tá. Se considerarmos o pH fisiológico por volta de 7, qual seria a carga de um ácido carboxílico e de uma amina? Na nossa explicação, a gente foi muito além disso, tá certo? Então, o que a gente escreveria, né? Como que seria a resposta numa situação dessas, né? Então, se a gente está considerando o pH fisiológico, que é o 7, não é? E como que seria, qual carga teria a carboxila, como seria o comportamento de uma carboxila e de uma amina? Então, as carboxilas, por terem um pKa por volta de 3, bem abaixo do pH fisiológico, elas estariam todas tituladas e com carga negativa, tá certo? Por outro lado, os grupaminas, como tem um pKa mais alto do que o pH fisiológico, né? Eles teriam o quê? Não estariam titulados, portanto, teriam carga positiva. A ideia básica é essa. Entendi, tá bom. Só para eu tentar escrever aqui a resposta. Mas, então, a resposta é assim. Porém, quando a gente trabalha com essa questão de pKa, não é? É o que eu estava falando. Se eu vou trabalhar com um aminoácido, vocês já ouviram falar de eletroforese?
Sim, o professor Daniel mostrou para a gente no passado. Então, a eletroforese, né, faz o quê? Separação de moléculas com carga, concorda? Então, se ela tem carga positiva ou se ela tem carga negativa, elas vão migrar para polos opostos, portanto, elas se separam. Se eu trabalho com aminoácido, o ideal é o quê? Coloque no pH bem ácido, ou coloque no pH bem básico. Beleza, de boa, eles vão ficar nesses pHs com a carga correspondente e tudo bem. Porém, quando a gente trabalha com proteínas, não podemos trabalhar com pHs extremos, entendeu? Porque a proteína é muito sensível. Então, no caso de eletroforese com proteína, não é? A gente vai ter que ponderar qual seria a carga que trabalhar com pH, né? Que não afete a estrutura da proteína. Aí é mais complicado, tá certo? Mas isso vai ser um assunto para estudarmos no próximo semestre. Por enquanto, estamos só no simples, que é o aminoácido, tá certo? Alguma perguntinha, Tuninha? Felipe, Guilherme, Irabel, Isabela. Tem um monte de gente nessa sala, né? Não é verdade? Tudo certo, próximo. Tudo certo? Nenhum problema? Eduarda, Valéria, Luma, Pâmela, Melissa, não é? Tudo certinho, coleguinhas? Bom, então, vamos partir para a próxima pergunta, né? Deixa eu ver. Ah, desculpa, aqui tem uma mensagenzinha no bate-papo. A Luma falou que tudo certo. Então, tá bom. O que ficou claro, né, embora a gente tenha se estendido muito mais, o que ficou claro para nós é que, né, eu trabalhar, então, ficou claro, turminha? Trabalhar num pH no qual eu só tenho uma estrutura é complicado, concorda? Então, se eu fizer uma eletroforese do aminoácido bem no seu pKa, eu vou ter as duas estruturas. Aí eu vou pensar que são duas moléculas diferentes? Não, é a mesma, não é? Mas ela está próximo do seu pKa, então ela tem uma parte titulada, outra não. Tem que tomar cuidado na eletroforese com essas estruturas tituláveis, tá bom? Bom, a próxima perguntinha aqui, turminha, deixa eu só falar uma coisa para vocês. É óbvio, né, que a gente não vai conseguir ver tudo hoje, nem é o nosso objetivo, não é? Nem é o nosso objetivo, mas a gente vai, na semana que vem, a gente conclui essa linha de raciocínio de exercícios e vamos ver dúvidas, porque depois já vem, segundo eu saiba, já vem a prova, tá bom? Então, fiquem tranquilos, anotem as dúvidas para a gente tirar também a semana que vem, ok? Bom, deixa eu ver aqui. O próximo exercício é fazer um hexapeptídeo formado pela sequência aspartico, tirosina, fenilalanina, glutâmico, cisteína e isoleucina. Quem fez? Hein? Hein, turminha? Quem fez? Professora, ninguém, professora. Não brinca. Professora, mas essas estruturas aí, ela é baseada igual a primeira aula da senhora, não é? É. Lembra que naquele outro arquivo, a gente tem como está mostrado aqui, né? No caso, a gente iria juntar as estruturas se ia retirar a água. E ir juntando elas, é isso? O R fica pendurado, concorda? Concordo. O amina de um lado, a carboxilase sem carga, né? Só na forma molecular. E aí a gente vai colocando a sequência
e tira a água e já faz a estrutura pronta. Ah, professor, Não é? eu não fiz, mas eu já, como na primeira hora a senhora explicou bem explicado, eu já faria tranquilamente, mas eu não fiz não, professor. Então, deixa eu falar para vocês uma coisa, não é? Então, o que nós vamos fazer, então, na nossa aula, né? Quer dizer, outra coisa, outro exercício seria o quê? Vocês se lembram que eu passei a semana passada para vocês fazerem a ionização completa da alanina e do aspartico e calcular o PI? Ah, sim, é verdade, professor. Inclusive, eu acho que a senhora passou também a lisina também. A lisina está nesse exercício, na lista. Mas o aspartico e a alanina não estão. Vocês fizeram? Isso eu fiz. Fez? Beleza, então vamos ver? Quem fez? Quem mais fez? Acho que se eu tentar mostrar, você não vai conseguir enxergar, então eu vou tentar, mas eu fiz. Bom, vamos ver, né? Deixa eu ver, então. Tenta mostrar, Gabriela, por gentileza. Ó, vou mostrar da lisina primeiro, tá? Eu preferiria, desculpa, meu bem, eu preferiria, como a lisina faz parte dessa lista de exercício, eu preferiria que a gente primeiro visse a alanina e o aspartico, entende? E deixasse a lisina, de repente, até para a semana que vem. Tá bom, então vamos de alanina. Tá bom, vamos nessa. O problema é o visual, né, meu? Será que, de repente, se você colocasse no chat, será que dá? Vocês me dão... Eu vou tentar entrar pelo celular no Zoom, aí a senhora me aceita, aí eu mando uma foto no chat, pode ser? No Zoom, eu te aceito? Tá complicada essa vida, não? Você pode tirar uma foto e colocar no WhatsApp da classe, não pode? Pode ser também. Vamos ver qual que é a melhor. Porque quando eu uso um outro esquema lá, o Teams, a gente usa o pessoal tira a foto e põe no chat. Não sei se aqui funciona assim. Professora, seria a alanina que a senhora queria agora? É, alanina. Professora, eu fiz aqui, mas não tenho certeza se está correto. Mas eu posso mostrar aí. Por favor. Se tiver correto ou não, não faz diferença para nós. Tá, então eu vou mostrar. Espera só um pouquinho, deixa eu só acertar um negocinho aqui. É um tal de fio para cá, fio para lá, não é? É só fio para cá. Professora, eu mandei no WhatsApp, tá? Eu não consegui mandar pelo chat, mas tá no grupo do WhatsApp lá. Vamos ver. E o Ricardo depois mostra também, tá, Ricardo? Ok. Vamos ver aqui no WhatsApp. Meu Deus, como passa depressa o tempo aqui. Vamos lá. No WhatsApp. Então, eu tenho aqui a Lanina. Todo mundo está com o WhatsApp aí? Acredito que sim, prof. Então, eu estou vendo. Primeiro, ela começou com 100% carga mais 1. Aí, ela colocou metade de base, então ficou 50% neutro e 50% mais 1. Aí, ela colocou mais metade e ficou só neutra. Beleza. Aí, ela colocou mais metade, daí ficou metade neutra, metade menos 1, porque daí o grupo amino já perdeu a carga.
E aí ela colocou mais meio, ficou tudo, amina toda titulada, carboxila toda titulada. PI, a metade do valor médio dos 2 pKAs, 6. Beleza. Beleza, eu achei bom. Mostra também, por favor, o amigão, o Ricardo. A única coisa que eu não fiz foi calcular o PI, tá, professor? Está meio fora de foco, né? Não sei se sou eu que estou... Eu vou tentar mandar a foto no WhatsApp, então. Não, será que não tem como melhorar essa imagem? Não sei, professora. É. Vê se melhorou. Não é, turminha? Fica meio... Está dando mais ou menos para ver, né? Não está assim... Se quiser, eu mando no WhatsApp, professor. Falou, meu bem. Então, vamos lá. Melhor. Vamos de WhatsApp. De Zap. Engraçado, viu? Nós vamos ver uma estratégia que, de repente, se mostra e eu, tento compartilhar aquela tela. Será que vai? Fica melhor? Dá para funciona, professora. Se a senhora abrir no seu computador e depois compartilhar a tela, acho que fica visível para todo mundo. Por exemplo, ele estava mostrando, não é? Então, poderia, compartilhar o que ele estava mostrando, tentar compartilhar o que ele estava mostrando, né? Só para facilitar para nós, não é? Em outros momentos, não ter que ficar tirando foto. Se bem que colocar no Zap é uma boa para todo mundo, né? Pronto, o Ricardão mandou a foto aqui. Então, mesma coisa, está na forma mais ácida, não é? Carga mais 1. Aí, ele colocou metade de base, então ficou meio neutro, meio mais 1. Mais metade ficou 100% neutro. Mais metade ficou meio neutro, ficou uma parte neutra, uma parte menos 1. E aí, total, menos 1. Beleza. Escuta, Ricardo, vamos tentar fazer uma experiência aqui? Coloca de volta esse material que você estava na tela, que eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui. Eu creio que compartilhando funciona, que a senhora fez da outra vez compartilhando e deu, né? Apesar que estava de caneta, né? Mas vamos ver se dá. Então eu estou fazendo aqui, não é? Então, compartilhar, vamos ver o que ocorre. Ué, cadê? Cadê meu amigo? Oh, gente. Acho que se a senhora clicar onde está o meu nome ali, acho que aparece na tela principal. Deixa eu ver. Não, assim só vai aparecer a tela para ela mesmo. Se a senhora tivesse o WhatsApp, a senhora poderia baixar a imagem não necessariamente, mas abrir a imagem no WhatsApp para conseguir compartilhar como se fosse a tela normal, que nem a senhora já faz. Ah, tá. Olha, deixa eu fazer, fixar vídeo. Só fixa para a senhora. Ó, gente. Destacar vídeo. Nada. Oh, Mondi. Eu acho que a estratégia do WhatsApp é mais fácil, viu, prof? É melhor mesmo. Tá bom, Ricardo. Desculpe te amolar, meu bem. Pior que eu lembro, professora, que acho que foi mês passado a senhora conseguiu compartilhar. Então, ai, meu Deus do céu, como que será que foi, né? A senhora tinha conseguido. Ué, o que eu aprontei aqui agora, meu Deus do céu? Eu tinha conseguido, né? Ah, Mondi, vai entender, viu? Tá, e o aspartico? Vamos nessa, vai.
Alguém estava dando um conselho para mim aí, que eu não... Oi? Alguém deu um conselho de como fazer? Ah, fui eu, prof. Ó, a Gabi já... Uma amiguinha aqui já mandou. Gabriela, né? Gabriela? Ácido aspartico. Beleza? Vocês receberam aí, pessoal? Sim ou não? Sim, sim. Beleza. Então que a gente vê o aspartico, ele começou com o grupo amino e as duas carboxilas, tanto do carbono alfa quanto a carboxila do R, na forma ácida. Ok. Aí, meio mol de base, o que que fez? Titulou aquela que tem pKa mais baixo, que é a carboxila do carbono alfa. Chegou no pKa, tá certo? Então, metade ficou o quê? Metade ficou neutra e metade ainda com carga positiva. Aí ela adicionou mais meio mol de base, e aí o que que ficou? Toda a carboxila foi titulada. Então, nós só temos agora estrutura neutra, porque a carboxila da cadeia lateral ainda não tem carga, tá certo? Aí, mais meio de base, aí sim, agora vai titular a carboxila da cadeia lateral, que tem um pKa maior. Beleza, então metade ficou titulada, neutra, metade titulada -1 e metade não, que é a neutra. Beleza. Aí adicionou mais meio mol, e aí toda a carboxila ficou titulada. Agora, engraçado, eu não estou vendo uma coisa aqui, meu amor. Por quê? O nitrogênio, em todos esses momentos, ele tem que estar com carga positiva. Não é? E quando você iniciou a titulação da cadeia lateral, você titulou primeiro a mina, o nitrogênio? Não foi isso, não é? Você titulou primeiro o nitrogênio, meu bem? Não, professora. Não sei se eu entendi essa pergunta. Então, o pKa, porque você titulou primeiro a carboxila do carbono alfa, beleza. Aí, quando você adicionou quando você estava com toda a carboxila do alfa titulado, que é a estrutura neutra, aí você foi fazer a próxima titulação. E o próximo grupo que você fez titulação, pelo que eu estou vendo aqui, é o nitrogênio. Vocês concordam, turminha? É porque o ácido aspartico ele tem um pKa do grupo lateral, né? Exato, entendeu? Então, tipo assim, deixa eu ver uma coisinha aqui, não é? Uau, o que que sucede? Ah, não, desculpa. Eu que fui besta aqui. Ai, descartar. Bom, tem que descartar. Ó, o que que acontece, não é? Desculpa, eu vou voltar lá. O que que acontece, turminha? Aqui, Daqui um minutinho vai desligar o Zoom, tá bom? Só pra... Hã? O Zoom vai cair em menos de 1 minuto. Ah, tá. Então, a gente está falando do aspartico, né? A gente está falando desse daqui, não é? Então, depois que titula a carboxila do carbono alfa, aí vem o R. E você não considerou o R, você já foi direto para a mina, pelo que eu estou vendo aqui no desenho, entendeu?
Entendeu? Eu acho muito bom quando a gente mostra o exercício e tem comentários a serem feitos, porque é aí que vem o nosso crescimento, certo? É daí que a gente aprende. Tá bom? Então, o que eu estou querendo falar? Então, eu estou querendo falar que, né, no caso do aspartico, que é esse daqui, então, o primeiro grupo a ser titulado, como ela fez, foi o quê? A carboxila do carbono alfa. Beleza. Mas se a gente vai subindo o pH, o próximo pH que vem é 3,86, que é a carboxila do R. Finalmente é que vem o grupo amina, entendeu? Então, nós temos aqui 3 pKas, mas eu só vou considerar os pKas para calcular o EPI aqueles que se relacionarem com a estrutura neutra. Alguém mais fez, por favor? Hein, turminha? Alguém mais fez? Bom, professor, eu estou fazendo aqui, estou tentando terminar aqui a tempo. Beleza, então vamos fazendo, né? A gente está com aspartico, beleza? Então, deixa eu diminuir aqui. Então, a gente está com aspartico. Eu tenho, então, como a gente combinou, né? Pego o grupo amina, né? Ele está com carga positiva, né? Aqui eu ponho o carbono alfa, aqui é carboxila, todo mundo ácido, beleza. E o R, que nesse caso do aspartico, aqui eu só vou pôr hidrogeninho, e o R, que também é um ácido, né? É um CH2, é tipo acético, né? Um CH2, deixa eu puxar a coleguinha para cá. E aqui nós temos uma carboxila. Essa é a forma do aspartico, a forma mais ácida, né? C-O-OH. Essa é a forma mais ácida. Beleza? Beleza? E aí, turminha, vão me dar uma mão aí. Vocês vão falando e eu vou escrevendo, tá bom? Colocando meio, o que eu vou ter aqui, coleguinha? É que eu escrevendo assim não acabo hoje, né? Essa forma mais ácida tem o quê? Carga mais 1. Certo? Então, se eu colocar meio mol de base, eu só vou titular metade. Não é isso? Então, vai ficar... eu só vou escrever aqui o diferencial, pode ser, turminha? Senão vai ficar complicado fazer tudo com essa minha caneta. Melhor, né? Não é? Uma parte fica a carboxila como ela está mesmo, essa aqui é a do carbono alfa, metade fica assim, não é? E a outra metade fica o quê? Mais... Eu, quando ponho hidrogênio, vocês já viram que fica aparecendo um 4? E a outra metade foi titulada. Eu não estou pondo o resto da molécula, só estou pondo o grupo focado. Né? Só para a gente ganhar tempo aqui. Então, eu tenho a metade que não foi titulada, que é mais 1, e a outra metade que foi. Ou seja, se aqui aparecer uma carga negativa nessa carboxila, a negativa cancela a positiva, então eu tenho metade neutra. Não é mesmo, Subia? Esse é o pKa de quem? Esse é o pKa da alfa-carboxila. Beleza. Aí, quando eu adicionar mais meio, o que vai acontecer? Todas as carboxilas ficarão tituladas.
ou seja, eu só vou ter o que agora? Carga negativa na carboxila. Essa carboxila que eu estou pondo carga negativa aqui é do carbono alfa, né? Essa daqui, tá certo? Então, eu só tenho o quê? Estrutura neutra, beleza? Aí eu vou pôr mais meio, e aí eu vou até mudar a cor aqui da caneta, quem sabe ajuda. Agora não vai ser mais essa carboxila que eu vou titular. Agora, quem é que vou titular? Esse grupo aqui, essa outra. Então, vai ficar como? Quando eu colocar mais meio, vai ficar essa outra carboxila, que até vou pôr assim para ficar meio claro para nós, não é? Metade vai estar o quê? Metade não estará titulada. Esse é do R, né? Do R. E metade estará titulada. Metade estará titulada, ou seja, C dupla O menos. Beleza. O menos. Bom, quando não estava titulada, não é? E só a carboxila do carbono alfa estava, a estrutura era neutra. Então, aqui eu tenho o quê? 100% neutra, né? 100% neutra. Mas agora, o que eu estou fazendo, né? Agora eu tenho 50% neutra e 50% o quê? Ó, se aparecer uma carga, a outra carboxila também está com carga negativa, e a de baixo também. Então, eu tenho e uma positiva cancela uma negativa, então eu só vou ter uma negativa aqui, entenderam? Ou seja, se aparece carga negativa aqui no R, aqui já tendo carga negativa é menos 2, mais 1, menos 1, então fica assim. Aí, se eu adiciono 100%, desculpa, mais meio de base, eu só vou ter o quê? Eu só vou ter o R titulado. O R titulado. Então, ele vai ficar o quê? Eu vou ter 100% da molécula titulada, e aqui 100% menos 1, né? Lembrando que aqui nós temos o carbono alfa e a outra carboxila também está toda titulada. Está titulada, beleza? Ó, menos. Beleza? E lembrando que aqui o grupo amina, ele está o quê? Só com carga positiva. NH3 mais. NH3 mais. Não é? Aqui hidrogênio. Então, só para ficar bem claro para nós, o que nós temos? Positivo cancela o negativo, só sobrou o negativo. Beleza. Aí, quando eu adicionar, não é? Vamos ficar preto mesmo, né? Quando eu adicionar mais meio de base, o que vai acontecer? Então, aqui eu tenho 100% assim, né? 100% assim. Quando eu adicionar mais meio de base, o que vai acontecer? Agora, chegou a vez do grupo amina. Então, metade não vai ficar titulada, vai ficar NH3+, né? E a metade vai ficar titulada, vai ficar H2N. H2N. Eu não estou pondo o resto da molécula, tá, turminha? Só para facilitar. Quando a metade não está titulada, a carga, como a gente viu aqui, é menos 1. E quando a metade está titulada, ou seja, quando desaparecer a carga positiva na amina, eu só tenho as negativas das carboxilas. Então, aqui vai ser o quê? Menos 2, certo? E aí, quando eu adicionar mais meio de base, eu vou ter tudo o quê? Eu vou ter o aminoácido na sua forma mais básica, que é o quê? H2N, o carbono alfa, que está ligado numa carboxila, que também já foi toda titulada, tá O menos, que por sua vez também está ligado na cadeia lateral,
que é o CH2 carboxila também, que também já foi totalmente titulada. Então, o aminoácido agora está na sua forma mais básica. Ok? Ele está na sua forma mais básica. Ou seja, ele está carga -2, só carga -2, 100% -2. Deu para acompanhar, pessoal? Deu para acompanhar? Ó, sim. então, aqui nós temos um pKa, aqui nós temos outro pKa, e aqui nós temos outro pKa. Aí eu pergunto para vocês, quais são os pKas que se relacionam com a neutra? Os 3? Os 2 primeiros, professor? Os 2 primeiros. Ó, esse pKa tem a neutra envolvida. O segundo tem a neutra envolvida, não é? O terceiro não tem. Então, para eu calcular o PI, eu vou usar o pK, o primeiro e o segundo, tá certo? Com os valores aí, qual vai ser o valor do PI? Quanto que vai dar esse PI? A senhora está fazendo do aspartico, professor, ou da lisina? Do aspartico, meu bem. A lisina tem só grupamina. Então, vamos ver aqui os valores, né, para a gente poder chegar nesse aspartico. Ó. Eu vou fazer o que continha, não é? Só os 2 primeiros, o 209 e o 386. Vou achar a média desses 2. Quase 3,5, professora. Mais ou menos 3,5. Arredondando, 3,5. Beleza. Então, o PI, aqui nesse caso, vai ser igual ao quê? Aproximadamente 3,5. Tá certo? 3 não, professora. 3. 3,5 não, 3. Ah, é 3? Eu não sei, 3. Você fez a continha aí? Isso, o valor é mais ou menos 2,975. Desculpa, deixa eu pegar aqui a borrachinha. O valor é quanto, meu bem? 2,975. Ah, nossa senhora, então não é nem 3. Oh, cadê a borracha, mano? É 2,9, né, professor? Então, vamos lá, vamos pôr, né? Vamos ser mais precisos aqui, beleza, né? 2,97. 2,97, vai, que seja, fica bonito assim, certo? Professor, se colocar 3, aí tá tudo certo também. A continha deu assim, né? Entenderam? Então, não tem essa de ficar usando os 3 pKs. Ficou claro para nós? Professor, eu mandei de novo no grupo. Eu tentei corrigir, né? Ficou mal feio porque eu acabei de fazer, mas vê se tá certo, por favor. Ah, tá. Você mandou para o grupo. Ficou mal feio. Então, aqui ela pegou o primeiro pKa, titulou só carboxila do carbono alfa, aí ficou totalmente neutro, tá bom? Porque no primeiro pKa já tinha estrutura neutra. Aí ela titulou o segundo, aí quando ela colocou mais meio mol, ficou a estrutura... Espera, estou vendo certo aqui? Eu não estou conseguindo ver direito. Ah, tá, desculpa, é que eu estava vendo errado aqui. Não. Ih, boneca, eu estou meio perdida aqui. Neutro menos 1, aí ficou neutro, beleza, deixa eu acompanhar a seta aqui. Aí então, beleza. Menos 1. Mas daí, quando você foi fazer, ficou meio confuso essa parte de baixo aqui, Gabi. Entendeu? Quando você foi para a estrutura só menos 1, eu fiquei meio confusa aqui. A última parte, você disse?
Porque quando põe a setinha, quando eu tenho 100% a estrutura neutra, né? Eu tenho 100% da estrutura neutra, aí a próxima etapa é o quê? O 100% da estrutura neutra, aí eu vou o quê? Vou titular. Então, fica metade menos 1. Desculpa, deixa eu me achar aqui. Tá confuso mesmo, professora. Mas, tipo assim, dá 100% da estrutura neutra. Aí depois fica 50% neutra e 50% menos 1. Ah, tá. Ah, entendi. Tá certo. Ah, beleza, tá bom, tá certinho. Beleza. É um problema de seta, sabe? Para que lado que foi? Tá certinho, Gabi. Obrigada. Professora, é que eu fiz as setas tudo bagunçado, né? Mas é porque não tá tudo na folha do caderno. Então, turminha, o que eu aconselho, né? Eu sei que tem bastante participantes, não é? E acredito que alguns estão mais resolvidos, outros menos e tal, né? Então, eu solicito, por gentileza, que a gente faça aproveite, né, no finalzinho de semana e tal, e faz de novo a ionização da alanina, faça de novo a ionização do aspartico, entendeu? Para cair bem a ficha. A coisa é metódica, entendeu? Vai de meio mol, é metódico, não é? E quando surgindo a dúvida, anote a dúvida para que a gente possa, no próximo encontro, conversar melhor. Eu quero que todos que tenham dúvida se entrem em contato, entendeu? Não é? Professora, Fala, meu bem. no caso aqui, como a senhora calculou o PI, sempre que tiver duas hidroxila, uma no primeiro grupo e outra no grupo R, aí eu vou calcular o PI sempre pelas hidroxilas? Das carboxilas, você quer dizer, Isso. né? Isso. Porque as carboxilas, elas predominam nesse momento, uma vez que a estrutura neutra aparece nos pKs relacionados a elas. Ah, tá. Então, no caso, se caísse, por exemplo, duas aminas aí eu ia calcular normal, ia calcular por uma carboxila e por uma amina. Daí teria que ser, mas daí a gente fazendo sempre nessa sequência ordenada, né? pK mais baixo, depois vem o segundo pK, o segundo valor, e depois o terceiro valor. Aí vocês vão procurar onde estava a estrutura neutra, entendeu? E são esses dois pKs onde estão a estrutura neutra que vocês vão usar. Aqui parece que estão nos dois primeiros, mas isso não é uma regra, precisa fazer para poder chegar no acordo. É claro. Professora, no caso, assim, sempre quando envolver o grupo R, vai ser ou a primeira com a segunda ou a primeira com a terceira? Vocês têm que calcular o PI. Não tem primeira. Vocês vão fazer a lisina, você vai ver que não tem a primeira com a terceira. Só na hora que você fizer a ionização completa, que aí no caso a da lisina, aqui o R é um ácido, né? No caso da lisina, vai ser um grupo amina, 4 carbonos e uma amina, que também vai ter carga positiva, confere? Todas as aminas, na forma mais ácida, estarão com carga positiva. E aí vocês vão fazendo a titulação de acordo com os pKs. O pKa é que informa qual é o primeiro grupo, qual é o segundo, qual é o terceiro, não é? Tem que sempre ir aqui na ordem crescente, não é? Aqui, por exemplo, da histidina, qual é o primeiro? É esse aqui. Qual é o segundo? É o R. O R está antes. Qual é o terceiro? É o grupo amina, entendeu? Na arginina, qual é o primeiro? Sim, vai ser sempre calculado com o primeiro e com o segundo que vem na sequência. Na sequência. O primeiro é 2,17, o segundo é 9, o terceiro é 12. Então, tem que ir na sequência crescente dos pKs. Os pKs é que informam qual é o grupo que você vai fazer a ionização. Não é? Sim, que vai calcular o PI, né, professor?
Exatamente. Por exemplo, aqui, que a gente estava brincando. Por que você fez... por que você primeiro considerou essa carboxila aqui? Por causa do pKa dela. Por isso que eu usei ela primeiro, concorda? Ela que foi a primeira a ser titulada. Por que você usou essa segunda aqui, não usou a amina? Porque o pKa da segunda é mais baixo que o da amina. Concorda? Menor do que o da amina. Sim, vai na sequência. Entendeu, professora? Beleza? Ok, muito obrigado. Imagine. Alguma perguntinha, turminha? Então, no nosso próximo encontro, o que nós vamos fazer, não é? No nosso próximo encontro, então, nós vamos fazer a a lisina e fazer aquele peptídeo lá, né? Aquele hexapeptídeo, a forma mais ácida e tal, entendeu? Vamos tirar dúvidas e, sendo possível, eu vou iniciar um outro tópico que não vai cair na prova, é só para a gente adiantar o nosso expediente. Ok? Tá bom. Ok, prof. Ok? Então, acho que é isso. Vocês querem comentar alguma coisinha? Fica à vontade, por favor. Fiquem à vontade. Algum comentário, alguma situação, sei lá? O cálculo do potencial isoelétrico é entre tipo, quais os valores que vão ter que usar? Nesse caso que a senhora estava fazendo agora? Vocês só vão usar os pKas que envolvem a neutra. Lembra que quando a gente coloca meio mol, a gente tem uma forma e outra forma? 50% de cada uma? Sim. Primeiro vocês façam a ionização sem se preocupar com o PI, entendeu? Vai na sequência. Vai na sequência sem ficar preocupado com o PI. Tá? Depois que acabar a ionização completa, que chegou na forma mais básica, não é? Aí vocês vão ver em que pKa estava neutra. Ela estará em 2. E são esses 2 que vocês vão tirar a média para calcular o PI. Entendi. Então é entre uma anterior ao ficar neutra. É tipo assim. Aqui ficou meio bagunçado, né? Mas nesse exercício aqui que está melhorzinho. Por acaso, aqui é um pKa, concorda? Sim. A neutra faz parte dele, não faz? Faz. Aqui é o outro. A neutra também faz parte dele. O PI é o quê? A média dos 2 pKas que a neutra faz parte deles. Agora entendi, prof. Não é? Agora, só para concluir. Aqui ficou bem resumido, né? Mas aqui é um pKa. A neutra faz parte dele. Aqui é outro. A neutra faz parte dele. Aqui é outro. Não tem a neutra. Então, o PI vai ser o quê? A média desses 2 que a neutra faz parte. De repente, o aluno pode pensar, o aluno, de repente, eu estou brincando, hein? De repente, o aluno para por aqui e não faz o resto, entende? Porque a neutra estava nesses 2, então já dá para calcular o PI. Não é isso que eu estou querendo. Eu quero que faça a ionização completa, entendeu? E aí procure os pKas que eu vou considerar para calcular o PI. Beleza? Beleza, prof. Agora ficou mais claro. Joia! Tudo bem, então, coleguinhas? Então, tentem ver isso no final de semana, que vocês já estarão até adiantando o expediente, já não é? E aí nós vamos concluir obrigada. Aí nós vamos concluir, na próxima aula a gente conclui os exercícios e vamos ver as dúvidas, ok? Ok, professora. Joia! Boa noite, então, professora. Boa noite, um abraço a todos.
Boa noite, prof. Boa noite, meu bem. Até lá.